Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então avançando no nosso curso de Ciência Política e Teoria Geral do Estado. Vamos agora para a segunda metade do nosso livro Ciência Política e Teoria do Estado, do professor Lênio Streck e do professor Bolsa de Moraes. E é o capítulo 9 que nós vamos trabalhar, né, gente? Elementos constitutivos do Estado. Deve lembrar, falamos desde a primeira aula, que tradicionalmente nós pensamos o Estado como povo, território e soberania. Então a gente vai ver um pouquinho das limitações agora dessa definição um pouco simplista e também estudar cada um desses elementos para que a gente tenha uma melhor compreensão do que significa falar isso. Então, por mais que pareça extremamente simples, né, há algumas particularidades que merecem a nossa atenção. Vamos a elas então. A regra geral para pensar o Estado moderno é pensar nos elementos materiais, população ou povo, e a gente já vai ver a diferença, e território, e tudo que engloba a noção de território, um aspecto formal, que é governo, ou o exercício da soberania, né, o exercício do poder nesse território, e um elemento ainda teleológico, que aí a gente que às vezes fica de fora, né, não está incluso, nem sempre está incluso numa noção inicial de Estado, mas seria os fins a que o Estado se destina. E, claro, hoje em dia é muito tranquilo que a gente pense no bem comum, né, ou em justiça social, ou tudo aquilo que deriva do pensamento russoniano e vai avançando ao longo do século XVIII, XIX e XX, mas principalmente a gente vai pensar aqui em população, território e soberania. Então vamos lá. Primeiro, território. Território é o local, né, gente? É o locus no qual se exerce essa soberania, no qual o poder é exercido, no qual vale o direito que está posto para uma determinada população. Então, tradicionalmente se pensa a noção de território primeiro como uma função positiva, isso é, onde vai se exercer esse poder, onde esse poder funciona e vincula as pessoas, e também a partir de um critério negativo, que é para sustentar que tudo aquilo que está fora, nem o Estado pode interferir fora, nem ninguém de fora pode interferir dentro do território, certo? Então tá, qual é a composição do território, gente? Solo, subsolo, espaço aéreo, plataforma submarina e mar territorial. A gente não vai explorar muito a fundo aqui cada uma dessas noções, mas para que você saiba, nós vamos ter aqui em linhas horizontais a noção terrestre, que são as linhas imaginárias, que é aquilo que a gente vê no mapa, rios, marítimas, que aí vai ter não só o território, ele avança ao mar, né, gente, o mar territorial ele tem 3 milhas, vai ter ainda uma zona de exploração de 200 milhas aqui, que dá mais ou menos uns 370 quilômetros, mais uma zona de proteção, enfim, dê uma olhadinha nisso, mas não é tão importante que a gente memorize cada uma dessas distâncias. E navios mercantes em alto mar, o terreno das embaixadas, tudo isso vai fazer parte do território do ponto de vista do exercício da jurisdição, né, de onde vale a soberania nacional. Então a caracterização do território pode ser feita da seguinte forma. Em estrutura, esse território pode ser contínuo ou descontínuo. Pense lá, por exemplo, os Estados Unidos, que tem para além daqueles estados ali da federação, que estão muito próximos, vamos ter o Alasca, né? Vamos ter o Havaí, lá distante. Então, isso faz parte também do estado, que é um território que acaba sendo descontínuo, como elementos: terra, rios, lagos, mares, águas territoriais, navios, embaixadas, camada atmosférica, subsolo, tudo isso também é território. E, por fim, as espécies a gente pode definir em político, que é onde se exerce a soberania plena, é o território mesmo, e comercial, quando esse território tem objetivos mercantis. Navios mercantes, aviões que estão a serviço do governo, etc. Povo e população. Tá, esse elemento aqui é bem importante, gente. E há uma pequena diferença aí quando a gente fala em povo e em população. População é um critério demográfico matemático, é a contagem das pessoas que estão ali naquele território em um determinado momento, incluindo, por exemplo, estrangeiros. Enquanto que povo tem já uma noção mais jurídico-constitucional, tem a ver mais com
com a ideia de nação, né, que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. A gente viu lá que no princípio tinha apenas países, mas a gente não falava em um Estado-nação, porque essa ideia da nacionalidade é algo que vai se construindo desde um ponto de vista cultural. Então, como um conceito, a gente pode ter assim: povo equivale ao conjunto restrito da população capaz de observar deveres políticos, assimilando o caráter de cidadania. Para o conjunto genérico de indivíduos presentes em um determinado território, deve-se preferir a noção população. E ainda nessa perspectiva, 3 noções importantes. Primeiro, população, brasileiros e estrangeiros em território nacional. Povo, brasileiros natos e naturalizados, são os nacionais. E cidadão, é preciso que seja um nacional e que ainda esteja no pleno exercício dos direitos políticos, que gozem de cidadania, né, gente? Bom, essa noção de povo, ela começa a surgir ali no final do século XVIII, com as revoluções francesa e estadunidense, em que se vai começar a incorporar aquele ideal russoniano nas constituições. Então, desde o final do século XVIII, é que a legitimação de um Estado se dá por meio do seu povo. E vai estar lá na Constituição, todo o poder emana do povo, né, gente? Assim como na nossa Constituição, há isso hoje, isso começou ali no século XVIII. Então, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da França, no artigo 3º, diz o seguinte: o princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Nenhum corpo, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente. Então a gente está trocando aqui nesse momento aquela autoridade que vinha do rei, aquela soberania que vinha de um direito divino, né, por uma autoridade que deriva do povo. É o povo que exerce essa legitimação de um poder instituído na nação. É claro que precisa se tomar cuidado, né, gente? Sabemos que a maioria do povo é capaz de esmagar democraticamente a minoria, em nome do interesse nacional. Ou, o que é 100 vezes pior, que a minoria detentora do poder de controle social pode se utilizar periodicamente do voto majoritário popular para legitimar todas as exclusões sociais em nome da democracia. Então, 2 cuidados. Primeiro, nós não podemos admitir que uma maioria, se utilizando desse fator de ser maioria, esmague uma minoria num determinado território. Isso seria algo que nos exige a compreensão de que o movimento constitucionalista, ele muitas vezes precisa exercer uma força contra-majoritária. Se o que as pessoas estão fazendo é algo que afronta direitos fundamentais que vão sendo conquistados historicamente, nós não podemos admitir isso. Imaginem que a maioria do povo, que a maioria das pessoas, que a maioria dos cidadãos decidam exterminar uma parcela menor daquela população. É claro que isso não é admissível, né, gente? E muito pior ainda, não se pode admitir que uma minoria, que foi eleita pela maioria, comece a advogar interesse próprio, se ocupando dessa posição privilegiada, desse locus de poder, de representação da população. Então são 2 questões que a gente precisa tomar cuidado aqui. Soberania, concepção clássica. É um conceito firmado no século XVI e que funda o Estado moderno, né, gente? Antes nós tínhamos lá, até o século XII, não uma definição muito clara de soberania, porque havia uma concorrência entre o poder senhorial, né, poder dos senhores feudais e dos reis. Então tinha esse contrabalanceamento. É só a partir do século XII e XIII que o poder se centraliza na pessoa do rei. E essa noção de soberania, ela vai ter origem lá com uma obra de um autor francês chamado Jean Bodin, em 1576, chamada Les 6 Livres de la République, em que ele vai começar a falar lá sobre essa noção de soberania, como a gente percebe hoje. Para além disso, nós vamos ter o contrato social do Rousseau, em 1762, e aí deslocando essa noção de soberania da figura do rei, né, de um soberano, mas deslocando para o corpo popular, para legitimando, né, dando essa importância ao caráter do poder como algo que emana do povo.
No século XIX, a soberania emerge como expressão do poder político no interesse das conquistas territoriais das grandes potências. Então, essa soberania, gente, ela é sempre ligada a uma noção de poder e de exercício de poder. O quanto pode e o que pode um Estado, ou aqueles que exercem o poder do Estado em nome do povo, da população. Em termos políticos, ou jurídico-políticos, soberania é a plena eficácia do poder, razão pela qual ela deve ser absoluta. Então, essas considerações nos fazem perceber que há algumas características da soberania. São elas, primeiro, ela é una, não se pode dividir a soberania, não pode haver duas soberanias dentro de um mesmo território, porque justamente a soberania é o que determina, é o que faz com que haja esse poder ilimitado, né, do Estado, ou melhor, limitado somente por ele mesmo, mas nunca pode haver duas soberanias concomitantemente. Então, ela precisa ser una, ela precisa ser indivisível, ela precisa ser inalienável, quer dizer, não se pode conceder ela a uma outra pessoa, e ela é também imprescritível, ela não acaba, ela não tem um prazo de validade. O que tem prazo de validade são os mandatos em regimes democráticos, mas a soberania, ela segue sempre em vigor, sempre em vigência. Tá, o que muda agora, o que está um pouquinho diferente aqui em termos de soberania? A teoria da autolimitação. Eu acho que falamos já nas últimas aulas sobre isso, mas é o fato de o Estado poder se autolimitar em sua própria soberania, na medida em que vai estabelecendo pactos internacionais, tratados, muitas vezes vai incorporando ordenamentos jurídicos mais complexos, como a União Europeia, por exemplo, ou mesmo o Mercosul, aqui na nossa realidade, de forma que essa soberania, esse poder do Estado, ele é não mais completamente limitado, mas é limitado em algumas questões específicas, as quais o próprio Estado, se utilizando a sua soberania, decide por se autolimitar. Então ele pactua e esses pactos vão tirando obrigações, o que em alguma medida acaba relativizando essa noção de uma soberania una, plena, indivisível, como nós falamos antes. Então, com esse referencial, pode-se dizer que a soberania possui duplo significado. Um interno, de insubordinação a um poder superior, e outro externo, de independência e impermeabilidade, muito embora modernamente se lhe atribua um caráter de coordenação. Então, onde um Estado exerce soberania, nenhum outro Estado de fora pode exercer a soberania também. Só ele que determina as coisas ali, e dentro dessa localidade, dentro desse território, ninguém pode se opor a ele. A soberania ela é o poder máximo do Estado. Então essas são, gente, as características centrais da noção de Estado, e a gente pode incorporar, por fim, ainda aquela noção de um elemento teleológico, né, que procura um telos, que procura um fim, que deve ter na sua estrutura também não apenas um território, um povo onde se exerce soberania, mas sim também um objetivo comum, uma razão de ser, uma raison d'être, uma raison d'être, que vai guiar os passos do Estado e dos seus representantes. A aula de hoje é só isso, e a partir da próxima aula vamos avançar um pouco mais, e aí vamos começar a falar um pouco a respeito das formas de Estado, das formas de governo, mas não vamos antecipar isso. Então, por hoje é isso, espero que tenham compreendido bem, e fico à disposição para qualquer tipo de questionamento. E até a próxima aula. Tchau!